pessoal, vamos para mais uma aula do artigo 5º da nossa Constituição. Galera, aqui é a nossa segunda aula, ou melhor dizendo, a segunda parte da aula. Nós vamos estar analisando aqueles incisos que nós não analisamos na aula anterior e depois, claro, que haverão outras partes também, porque esse artigo 5º ele é de suma importância para a sua prova. Por isso é necessário a gente tratar ele com detalhe, tá? Aparece muito e com certeza estará na sua prova. Na última aula nós estudamos do inciso 1º, fizemos a introdução, estudamos o caput e também estudamos até o inciso 16. Na verdade, acho que foi até o 14, tá? Aqui inverte. Foi até o 14, tá bom? Hoje nós vamos estudar do 15 até o 36. Show de bola? Então vamos começar o nosso estudo. Artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional. Galera, é livre o quê? A locomoção no território nacional. Primeira expressão que você tem que anotar. Você tem que marcar. E anotar é liberdade de locomoção ou... Vou pegar esse aqui e jogar um pouquinho mais para trás. Ou direito de ir e vir. Outro detalhe aqui também, isso aqui é mais para você conhecer, tá? Que a liberdade de locomoção está aqui dentro, tá bom? Mas o que realmente o examinador gosta de fazer em questões de copiar e colar é alterar essa expressão aqui, ó, em tempo de paz. Por quê, pessoal? Como é que o examinador coloca na sua prova? Ele coloca que é a qualquer tempo. E não é a qualquer tempo, é em tempo de paz. Então, a liberdade de locomoção no território nacional é em tempo de paz, beleza? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Lembrando que tem que ser nos termos da lei. A gente não vai estudar essa lei agora, tá bom? Mas ela é estudada lá na lei de imigração, tá? Até porque a gente não está falando só de brasileiros, né? Está falando de qualquer pessoa. Então, existe requisitos, sim, para entrar no território nacional e existe uma lei regulamentando esses requisitos. Próximo inciso, esse aqui chove em prova, tá bom? Eu poderia dizer que é um dos principais, que é o direito de reunião. Galera, a liberdade de reunião é a liberdade para fazer, exemplo, tá? Passeatas, para fazer luau e reticências. Coloquei só esses dois aqui só para você entender, tá bom? Eu uma vez organizei um luau na praia e eu fui lá na prefeitura com ofício comunicar que eu ia fazer. Eu não fui pedir autorização. E por que eu não fui pedir autorização? Porque juntar gente na rua não depende de autorização. E a gente vai ver isso agora, tá? Então estamos falando do direito de reunião e tem os seus requisitos. E quais são eles? Primeiro requisito do direito de reunião é que ele seja pacífico. Então, ó, todos podem reunir-se pacificamente. 2, sem armas. 3, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Isso aqui despenca em prova, então você vai deixar destacado que independe de autorização, beleza? Segundo requisito. Terceiro requisito, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, ó, não frustre outra reunião anteriormente convocada, seria o nosso 4, e prévio aviso é o nosso 5º requisito, tá bom, galera? Então, para exercer o direito de reunião, por exemplo, se eu quero fazer uma passeata, eu tenho que cumprir 5 requisitos. Quais são eles? Eu preciso que essa passeata seja pacífica, sem armas. Sem armas aqui, então, policiais armados jamais poderão fazer uma passeata, né? Isso é motim. Passeata de gente armada é motim, se for agente de segurança pública. Terceiro, locais abertos ao público. Em quarto lugar, não pode frustrar outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local. Por exemplo, passeata de direita, passeata de esquerda. A de direita marcou primeiro, a de esquerda marcou depois e quis fazer no mesmo local. Não pode,
tá bom? E o quinto é o aviso prévio. O que o examinador vai tentar te confundir? Vai tentar falar que é autorização prévia. Está errado. Não é autorização prévia, é aviso prévio. Não confunda. Por exemplo, eu fui organizar o luau, eu só avisei. Entreguei o ofício, pedi o carimbo lá do recibo e fui fazer o meu luau. Entendeu? Não fui lá pedir autorização da prefeitura. Eu fui lá comunicar. Comuniquei, levei o papel. Se eventualmente aparecesse alguém lá, ó, já comuniquei, tá bom? Não precisava de autorização. Professor, e no caso de fechar rua, aquelas passeatas que fecham rua e tal, e atrasam todo mundo e tal, tal, tal. Galera, aí você tem conflito entre direitos, a liberdade de locomoção de uma parte da população e o direito de reunião de outra. Você vai tentar conciliar os dois. Então, se tem pouca gente, você vai tentar colocar parte das pessoas numa margem da rua e tentar autorizar o tráfego dos veículos na outra parte. Agora, se porventura não for possível conciliar, que tem tanta gente, ao ponto de não ser possível deixar passagem nenhuma para carro, vai predominar o direito de reunião, porque ele está diretamente relacionado com a democracia, tá? Com o Estado democrático de direito. Então, nesse caso aí, predomina o direito de reunião. Show de bola? Vamos agora continuar. Não esqueça que esse aqui tem 5 requisitos que você não pode esquecer, tá? 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Mais uma vez, nós temos uma fonte de pegadinha do examinador. Qual é a fonte de pegadinha? Diferente para qualquer finalidade. Se tiver escrito para qualquer finalidade, pessoal, tá errado. Não é para qualquer finalidade, para fins lícitos. E outra expressão também que cai bastante, incluindo de caráter paramilitar, não, vedada de caráter paramilitar. O que é o caráter paramilitar, pessoal? É aqueles exércitos paralelos que você viu, por exemplo, no caso dos camisas pardas entre os fascistas italianos e no caso da SA, que era uma polícia meio que paralela dos nazistas, tá bom? Então essas forças que têm uniforme, que têm hierarquia, mas que não são militares, não são admitidas. Um exemplo que a gente vê hoje de uma força paramilitar é aquele grupo Wagner. Estava atuando lá na guerra da Ucrânia, e aí começaram a sabotá-los, eles foram e marcharam dentro da Rússia. E agora eles estão abrigados lá na Bielorrússia. Galera, esse grupo Wagner é tipicamente um grupo paramilitar. As Farc era tipicamente um grupo paramilitar. Tem uniforme, tem hierarquia, tem disciplina. Então, no Brasil, é possível a associação das pessoas, mas não pode para ser de caráter paramilitar. Professor, organização criminosa, por exemplo, uma facção criminosa, ela é uma entidade de caráter paramilitar? Não, galera, não é. Não tem uniforme. Ah, mas tem hierarquia. Tem, mas não é igual a dos militares, com cargos bem definidos, tá? O escalonamento de tempo para crescimento em cada cargo. Lá é o seguinte, morre um, o outro ocupa o lugar. É vitalício. Tem o cargo enquanto vive e atua, tá bom? No militarismo não, tem toda uma progressão regulamentada, tem uma disciplina regulamentada, enfim. Então, as facções criminosas não são de caráter militar. E tampouco a milícia. A milícia também não é. Não tem essa estrutura hierarquizada das Forças Armadas, não tem uniforme, tá bom? Então, não é também de caráter paramilitar. Caráter paramilitar, lembre-se, Grupo Wagner, as Farc, a Camisa Parda, tá bom? Vamos avançar. 18. A criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Mais uma vez, nós temos um direito que não depende de autorização. Como é que vem na questão? Vem que a criação de associações e de cooperativas é livre desde que tenha autorização estatal. Errado. Independe de autorização. Tudo que eu estou marcando aqui, pessoal, já apareceu em questões e provavelmente já apareceu em questão da IBAD, tá? Então marque também. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O resto aqui você tem que ler, mas o destaque, o que mais cai, é essa questão da independência de autorização, tá bom? Próximo,
As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Galera, compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. E aí, ó, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado é para ela ser compulsoriamente dissolvida. E aí, como é que vem na prova? Na prova vem assim, ó, que as associações só podem ser suspensas, as atividades das associações só podem ser suspensas ou dissolvidas mediante decisão judicial transitada em julgado. Certo ou errado? Errado. Dissolvido é somente no caso da compulsória. Outra coisa que vem também, as atividades das associações só podem ser interrompidas por decisão administrativa e só podem ser dissolvidas por decisão judicial. Errado. Tanto dissolvida quanto suspensa tem que ser por decisão judicial. Então, por exemplo, cria uma empresa de fachada para cometer crime ambiental. É possível suspender as atividades dessa empresa de fachada? Sim, por decisão judicial. E no final, pode ser determinada a liquidação e o fechamento dessa empresa? Pode, mas aí só vai ocorrer depois do trânsito em julgado da decisão que mandar liquidar a empresa, tá bom? 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Pessoal, não tem dificuldade isso daqui, mas aparece o tempo todo em prova também, tá? Claro que não é igual ao direito de reunião, tá bom? Por isso eu não estou dando um destaquezinho aqui no começo. Então, ó, o que eu destacar aqui no começo é o que aparece mais disparado do que os outros, tá? Esse aqui, esses todos que eu estou marcando aparecem, mas o que eu marcar no comecinho aparece mais ainda. Show de bola? Então esse aqui aparece também. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Só que eu não vou marcar... Vou marcar assim. Ninguém poderá ser compelido a associar-se. Vou puxar aqui uma setinha. Ninguém poderá ser obrigado. O aluno, muitas vezes, não sabe o significado de alguns termos que a gente usa mais no direito, tá bom? 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Questões IBAD. O que a questão IBAD faz? Fala que é independentemente de autorização, tá? Fala que é independentemente de autorização. Tá errado, tá? Tem que ter autorização dos seus associados. Essa associação aqui pode, essa autorização pode dar, por exemplo, em votação em assembleia. Todo mundo concorda que a associação entre com ação judicial para defender os nossos interesses? Aí a maioria decide, pronto. Tá bom? Vamos lá. 22. É garantido o direito de propriedade. Galera, parece óbvio, né? Mas cobram em prova, tá? É garantido o direito de propriedade, é garantido o direito de herança e a defesa do consumidor. Os três estão expressamente previstos na Constituição, tá bom? Não tem nada para marcar aqui. A propriedade atenderá à sua função social. Também cai. Só que a função social, pessoal, ela cai mais quando o examinador ele coloca no edital a Constituição inteira. E a gente aprende lá no capítulo específico que a função social da propriedade rural e urbana depende do atendimento de alguns requisitos. Professor, você vai falar sobre eles agora? Não. Não vou porque não cai. Aqui a gente só estuda o que cai. Beleza? Mas já vou adiantar. Por exemplo, a propriedade rural improdutiva. Ela não está atendendo sua função social e por isso ela pode ser desapropriada. Beleza? No caso aqui também de uma propriedade que é utilizada para plantio de droga, ela pode ser expropriada. Então, fique atento em relação à questão da função social, mas não se preocupe em entender o que significa função social. Então, a propriedade rural que degrada o meio ambiente, ela também descumpre sua função social. A pessoa pode ser desapropriada também. Tá? Então, eu estou dando exemplos aqui só para enriquecer seu conhecimento, mas não cai na sua prova esses exemplos. Só lembre que ela tem que atender sua função social. Mas eu não achei nenhuma questão da IBAD sobre isso aqui não, tá? Não me recordo. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Por exemplo, não autoriza a desapropriação de imóvel rural produtivo, por exemplo, tá? Mas também não precisa anotar essa informação, isso é cobrado quando cobra a Constituição toda. Tem um capítulo próprio sobre esse tema aí. Então, esse capítulo não está no seu edital, você não se preocupa com isso. Basta decorar a literalidade. E essa literalidade aqui cai em relação à desapropriação. Então, aqui, ó, desapropriação tem os motivos, necessidade, utilidade pública ou interesse social. Essa aqui é a parte que cai menos, mas tem uma parte que cai mais, ou mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Por quê, pessoal? Vocês vão ver daqui a pouco a requisição administrativa, que é o próximo inciso. E nós vamos fazer um contraponto aí entre as duas. 10 ou 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Galera, aí aqui sim cai, tentando te pegar, tentando te confundir entre a desapropriação e a requisição administrativa. Para diferenciar os dois, nós vamos fazer uma tabelinha, tá bom? Essa tabelinha eu deveria ter deixado um espaço aqui, que eu não deixei. Eu vou fazer a tabelinha aqui em cima. Olha aqui, ó. Primeiro, nós temos parei direitinho. Você vai fazer também, tá? Você decorar isso aqui. Olha só, aqui tá a desapropriação. Vou ampliar para eu conseguir fazer isso aqui melhor. Desapropriação. E aqui tá a requisição. Nós temos aqui o motivo. E nós temos aqui a indenização. Vou fazer melhor. E vou dividir em 3. Fica mais didático. A indenização, ela será o motivo, indenização e o momento da indenização. Motivo, necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Interesse social é reforma agrária. Beleza? E nós temos aqui embaixo, requisição, iminente, perigo público. Iminente perigo público. Tranquilo? Indenização. Aqui que mora a grande diferenciação. Normalmente o examinador não cobra o motivo, tá? Ele mistura a indenização. A indenização na desapropriação precisa ser justa e em dinheiro. Já o momento, ela tem que ser prévia. A indenização precisa ser prévia. Já no caso da requisição, a indenização é se houver dano. E o momento é ulterior, depois de usar. Feita essa tabela, pessoal, agora eu vou tratar com vocês de explicar esses dois institutos, a desapropriação e a requisição, para você entender, porque quando a gente entende, a gente memoriza melhor, tá? Vamos lá. O que é a desapropriação, galera? Eu tenho um imóvel e o Estado, que o município quer construir uma estrada para beneficiar a população de um modo geral, que está na frente dessa, está na direção dessa estrada. Vem o município e quer comprar o meu imóvel, eu não quero vender, porque foi do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, mim, vai ser do meu filho e do meu neto. Não quero vender. A prefeitura pode me desapropriar? Pode, galera. O que é desapropriar? Ela tomar minha propriedade. Ela tomar minha propriedade. Só que ao tomar a minha propriedade por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, ela precisa me indenizar um valor justo
em dinheiro e tem que ser antes de me tirar do imóvel. A gente vai ver que na legislação só basta depositar 80%, enfim. Mas a indenização tem que ser justa e em dinheiro. E o momento tem que ser antes de me retirar do imóvel. É para eu ter a chance de comprar outro. Já em relação ao direito de requisição, a requisição, galera, é em caso de iminente perigo público. No caso de iminente perigo público, tá? O motivo é esse. E a indenização, ela é se houver dano, ela é condicional, tá bom? Indenização condicional. Então, por exemplo, ó, tem um desastre em determinado local e o exército quer montar um hospital de campanha com tendas. E tem um terreno lá que ele é perfeito, fica numa localização muito boa para acessar as pessoas. Assim, numa situação muito adequada para as Forças Armadas colocarem ali o hospital de campanha. E o dono do terreno, ele quer um valor um pouco alto de aluguel. Galera, as Forças Armadas precisam pagar esse aluguel? Não, pessoal. Requisição administrativa. Tá? Requisição administrativa. Jefferson, no caso de uma perseguição a um bandido, o policial está perseguindo o bandido, o bandido pega uma moto, o policial pode pegar outra e ir atrás dele? Em tese poderia, tá, galera? Mas não tem uma legislação específica sobre esse tema, tá bom? Se for só pela redação da Constituição, poderia. Mas não existe lei regulamentando. Já em relação a imóvel, existe, tá bom? Então, foi lá as Forças Armadas, fizeram um hospital de campanha, usaram o imóvel. Depois de usar o imóvel continuou idêntico, tá bom? Não prejudicou o imóvel em nada. Continuou idêntico. Saíram do imóvel e deixaram o imóvel exatamente como pegaram. Galera, vai ser necessário pagar alguma indenização? Não será necessário, tá bom? Agora, se danificou o imóvel, aí nesse caso vai ter uma indenização ulterior. Beleza? E na desapropriação? Na desapropriação, galera, nem se pergunta se houve dano, se não houve dano. Tem que ter indenização pelo valor justo, tem que ser pago em dinheiro e essa indenização precisa ser prévia. Show de bola? Conseguimos aí definir a tabelinha. A letra não é muito bonita não, mas eu acho que você consegue entender, né? E você consegue fazer essa tabelinha também para você acertar na hora da sua prova, beleza? Não se preocupe muito com o primeiro item da tabela, tá? O primeiro item da tabela, não se preocupe muito com ele, tá bom? Porque ele provavelmente não estará na sua prova. É o primeiro item da tabela, você não precisa se preocupar muito com ele, não. Se preocupa mais com o segundo e com o terceiro, eles tentam misturar essas características para a sua prova. Show de bola! Vamos então para o inciso 26. O 26 eu não vi em questão da IBAD, então eu vou pular, mas você leia, por favor, tá? 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Galera, como dica cultural, não vai estar na sua prova, esse tempo são 70 anos, tá? Então, por exemplo, o autor fez uma obra, enquanto ele viver, não começa a contar. A partir do momento que ele morre, a família tem os direitos sobre essa obra por 70 anos. Inclusive, a família do Monteiro Lobato está perdendo aí os direitos sobre as obras dele, porque já acho que passou mais de 70 anos da sua morte. Existe uma briga para tentar ampliar isso, porque, enfim, aqui no Brasil ninguém quer perder nada, né? E existe uma briga no parlamento para ampliar, mas por enquanto são 70 anos, tá bom? Não importa o tempo, tá, galera? Não importa o tempo. Eu também não vi nenhuma questão da IBAD sobre isso aqui, eu quis ler só para reforçar essa ideia com vocês acerca da explicação, tá? Reforçar a explicação com vocês. Então, o camarada morreu, os direitos autorais dele passam para os herdeiros pelo prazo de 70 anos. Mas eu não vi nenhuma questão de IBAD disso aqui, não. São assegurados nos termos da lei. Galera, proteção aqui baseada na lei. 1. Proteção à participação individual em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive atividades desportivas. Galera, isso aqui eu já vi questão de IBAD, tá? Por exemplo, o direito de participação individual em obras coletivas. Uma professora do mestrado ou do doutorado convoca seus alunos para escrever um livro coletivo. Cada um apresenta um artigo e publica. Galera, cada pessoa que fez a publicação dentro da obra coletiva tem direito ao seu quinhãozinho, tá bom? Eu vou falar quinhão, a expressão técnica não é essa. Mas tem direito a seu quinhãozinho aí das vendas. Imagina que um livro se populariza, dá dinheiro, tem que dividir
para todo mundo que contribuiu. E direito a reprodução da imagem, da voz, inclusive nas atividades desportivas. Reprodução da imagem e da voz. Aqui, pessoal, eu contratei um professor para dar aula para vocês de legislação aplicada à PEMES. Eu fiz um contrato com ele, tá? Ele cedendo os direitos de imagem dele para mim em relação a esses vídeos durante um determinado tempo, tá bom? Por quê? Porque esses direitos relacionados aos vídeos dele são direitos dele. E ele pode ceder ou não. Mesma coisa dos meus vídeos. Digamos que algum aluno esteja me assistindo pela nossa plataforma e decida gravar esses vídeos. Depois colocar na internet. A plataforma coloca os seus dados eventualmente piscando dentro dos vídeos. Se eventualmente isso gerar algum prejuízo, pode gerar uma ação de indenização contra você, tá bom? E eventualmente, dependendo da utilização, pode gerar até uma imputação criminal por violação de direitos autorais. Por quê? Porque direito à imagem e voz, ele só pode ser cedido com autorização expressa do dono. Então, por exemplo, eu gravo um vídeo para o YouTube e utilizo parte do vídeo de outra pessoa. Cara, o YouTube automaticamente já reconhece isso e já informa para outra pessoa e não me paga nada. Se a outra pessoa não me autorizar, ela vai ficar com todo o dinheiro para ela. Por essa questão de direitos autorais. Eu acho meio ruim essa política do YouTube. Por quê? Porque o YouTube nem divide. Então, se o vídeo tem 1 hora e eu botei um vídeo de 1 minuto, mas sem react, tá? O react pode. Botei um vídeo de 1 minuto de tela inteira, o direito autoral vai todo para aquela pessoa. Eu já passei por isso já gravando vídeo no YouTube. Isso tem base constitucional, conforme vocês estão vendo aqui agora, tá bom? Letra B, o direito de fiscalização do aproveito econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Pessoal, não vi nenhuma questão embate disso aqui. Isso aqui é a fiscalização do ECAD. O que é o ECAD? É uma associação de produtores, principalmente na área fonográfica. Eles frequentam, os fiscais do ECAD. Eles ficam vendo as programações da televisão que usam músicas para cobrar a utilização de direitos autorais, vão em shoppings, em estabelecimentos, em bares, e quando eles veem esses lugares utilizando das músicas, eles vão lá cobrar pela utilização, tá bom? Tem previsão constitucional também. Não estou marcando nada porque não vi nenhuma questão embate sobre isso. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais, isso aqui é o direito à propriedade intelectual. Os outros também são, tá? Mas aqui é mais claro. Direito à propriedade intelectual. Eu vi uma questão da embate sobre isso aqui, tá bom? Por isso a gente vai marcar. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Por exemplo, o cara tem uma patente, bem como proteção à criação industrial, à propriedade das marcas e aos nomes de empresas ou outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então aqui está falando de patente, está falando de marca, está falando de nome empresarial. Então, se eu quiser abrir uma empresa e colocar o nome de Coca-Cola, eu estou errado. Já existe uma empresa com esse nome registrado. Beleza? 30. É assegurado o direito de herança. Cai, tá? Cai porque é tão óbvio que o aluno, na hora de fazer a prova, ele vê aquilo ali, direito de herança, é assegurado direito de herança. Cara, acho que não. Aí ele viaja e não marca. Tá? Mas a resposta está correta, é garantido o direito de herança. É simples e objetivo. E aí, galera, um que torna a questão da herança um pouquinho mais complexo é o inciso seguinte, que é o 31. Eu não vi nenhuma questão de base dele, mas eu faço questão de explicá-lo, tá bom? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decursos. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu desenho muito bem, tá? Tenho certeza que você vai adivinhar o que eu acabei de desenhar aqui. Ó. Que país é esse aqui que eu estou desenhando? Aí agora vem outro país aqui também, ó.
E ainda tem mais um pedaço aqui, que é o... E uma ilhazinha aqui na Europa. Galera, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos. Beleza? Digamos que o inglês, que mora nos Estados Unidos, venha fazer uma viagem para o Rio de Janeiro no carnaval e conheça a mulata. O coração dele se apaixonou pela mulata. E aí ele decide viver o resto da vida com a mulata, certo? Fica aqui durante um tempo, aqui ele compra 2 apartamentos, compra um carro, depois ele vai com a mulata e com os filhos dele morar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele morre, tá? Depois de morar um tempo com a família nos Estados Unidos, ele morre, deixando aqui no Brasil 2 apartamentos e um veículo. Pergunto, qual será a lei que regulará a sucessão dos seus bens que estão aqui no Brasil? Será a lei da Inglaterra, que é o país dele de origem? Será a lei brasileira ou será a lei dos Estados Unidos? Galera, o que tu tem que decorar aqui é a seguinte frase. Em relação aos bens do Brasil, se os herdeiros forem brasileiros, aplica-se a lei mais favorável aos herdeiros brasileiros. Não importa qual seja, tá bom? Então, por exemplo, digamos que ele já teve outra família, com outros filhos e tal, e pela lei norte-americana, os filhos dele, do outro, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos, teriam mais direitos do que os filhos brasileiros em relação à legislação brasileira. Qual lei prevalece? A brasileira, que é a mais benéfica. Agora, se a mais benéfica for dos Estados Unidos, vai prevalecer a lei americana em relação aos bens que estão no Brasil. Tranquilo? Então, é uma questão um pouquinho esquisita, assim, de você entender, mas se você entender as expressões, tá? Mas se você entender em relação aos bens do Brasil, quando os herdeiros forem brasileiros, sempre será a lei mais benéfica, você não erra a questão da sua prova, tá bom? Então, decora isso. E em relação a bens do Brasil e herdeiros brasileiros, sempre aplica a lei mais benéfica. Próximo, 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Outro direito aqui que o candidato ele acha que não está na Constituição, mas está, tá bom? Direito de propriedade, direito de herança, direito do consumidor. Aí vem na prova assim, ó, não é um direito previsto no artigo 5º da Constituição. Letra A, direito de propriedade. Letra B, direito de herança. Letra C, direito à defesa do consumidor. Letra D, dignidade da pessoa humana. Aí o candidato fala assim, não, pô, dignidade da pessoa humana, direito fundamental e tal, tá no artigo 5º. Caramba, propriedade eu acho que tá também, que lá fala de desapropriação. Propriedade tá. Caramba, herança e consumidor. Rapaz, acho que não tá não, hein? Eu acho que consumidor não tá não. Vou marcar consumidor. Errado, Brasil. É dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana tá lá no artigo 1º da Constituição e não no artigo 5º. Tá bom? Então não se esqueça, são simples, mas estão no artigo 5º. Direito de propriedade, direito à herança e a defesa do consumidor. Os 3 estão no artigo 5º. Estou enfatizando porque eu já vi muito aluno meu errar a questão por causa desse raciocínio. É muito simplinho, é muito superficial. Pô, tem outros direitos mais importantes e acaba errando, tá bom? Fique alerta. Próximo, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Marca aí, interesse particular, tá? Ou de interesse coletivo ou geral. Marca aí com outra cor, interesse coletivo ou geral. Galera, eu já vou adiantar para vocês um assunto que eu vou tratar lá em remédios constitucionais. Que assunto é esse? Informações de interesse particular, se você pleitear e não for fornecido de uma autoridade pública, você pode impetrar o habeas data. Então marca aí interesse particular e escreve habeas data. Agora não está fazendo sentido, lá na frente vai fazer total sentido, tá bom? Informação de interesse coletivo ou geral, você escreve assim, ó, mandado de segurança. Por quê, pessoal? Quando a gente estudar os remédios constitucionais, vocês vão ver comigo que o habeas data é o remédio constitucional que tutela o direito à informação do interesse do impetrante. Então, é informação de interesse particular.
Então, se eu quero saber, por exemplo, quanto um determinado ministro que viajou para a Europa gastou de cartão corporativo, eu não posso impetrar um habeas data. Porque essa informação não é informação de interesse meu particular. É uma informação de interesse de todos os cidadãos brasileiros que pagam impostos. Agora, se eu quero, por exemplo, eu vou ingressar na PEMERG, eu peço um histórico meu nas Forças Armadas e eles não querem me fornecer, eu posso impetrar uma habeas data para pedir essas informações. Show de bola? Porque é a informação do interesse do impetrante. Então, informação de interesse coletivo e geral, mandado de segurança. Informação de interesse do impetrante, habeas data. Show de bola? Que serão prestados no prazo da lei. Esse prazo aqui, galera, de acordo com a lei, são 10 dias, tá bom? Se for retificação, são 15. Sob pena de responsabilidade, tô falando para fins de habeas data, tá? Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade. Essa expressão você marca, porque ela, inclusive, aparece lá em direito administrativo. Isso aqui é a exceção ao princípio da publicidade. O princípio da publicidade, galera, é a regra. E ele tem duas exceções. Primeiro, são as informações que são imprescindíveis para a segurança do Estado e da sociedade. Exemplo, imagina que alguém queira saber como funciona o reator nuclear de Angra 2, de Angra 1, que é a nossa usina nuclear de produção de energia. Galera, é claro que isso é um tipo de informação ultra sigilosa. Imagina se isso cai na mão de um país que quer produzir uma bomba atômica. Porque o enriquecimento de urânio, o funcionamento dos reatores, são tecnologias que potencialmente podem criar uma bomba atômica. Então, essa tecnologia de enriquecimento de urânio e de utilização de reator é uma tecnologia ultra secreta. Ela está relacionada com a segurança do Estado e da sociedade. Porém, sociedade querer saber como que determinados políticos estão gastando dinheiro público, aí, como regra, são informações de interesse da sociedade. Não são necessários ou imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. Então, esse tipo de informação deve ser divulgado. Deu para entender a diferença? Segundo tipo de exceção é a privacidade, tá? No caso de privacidade, também pode ser restringida a publicidade dos atos. O exemplo clássico é o segredo de justiça, quando envolve causa relacionada a menor, a casamento, a pensão, a divórcio, tá bom? No caso de direito de privacidade, aí também você tem uma exceção ao princípio da publicidade. Nós temos uma lei, pessoal, lei de acesso à informação. Não cai para o concurso de vocês, tá bom? Mas as informações, do ponto de vista da imprescindibilidade para a segurança do Estado e da sociedade, podem ter seu sigilo decretado por 5, 15 ou 25 anos. Em relação à privacidade, pode ser decretado por até 100 anos. Então essa lei, ela regula aí como vai funcionar a decretação desse sigilo, tá bom? Não cai para vocês, basta você saber que existe uma lei que regulamenta essa questão. Mas essa ressalva aqui, eu quero que você decore ela nem tanto para essa prova de artigo 5º, mas sim para o direito administrativo, porque às vezes aparece lá, tá? Como exceção ao princípio da publicidade. Avançando, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, independentemente do pagamento de taxas. Na prova vem como? Mediante o pagamento de taxas. Tá errado, né? Bom, é independentemente do pagamento de taxas. E aí vem a letra A, o direito de petição aos poderes públicos. Esse direito de petição aqui, galera, a gente vai estudar lá em processo administrativo também. Direito de petição é o direito de você falar com a administração pública, fazer um requerimento, entregar um ofício, tá bom? Isso tudo está englobado dentro do direito de petição, tá? E aí a ênfase principal é para a defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, tá bom? Então, o direito de petição está abrangido aqui por essa isenção de pagamento de taxa. Segundo lugar, obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Galera, via de regra, se você for tirar uma certidão, por exemplo, para comprar um imóvel e tudo mais, você paga as certidões. Mas se for para interesse particular, para provar a situação de interesse pessoal, aí você não paga, você tem isenção. Então, para o teu concurso, por exemplo, você vai ser exigido um monte de certidão tua.
que você vai fazer? Na hora de pedir essas certidões, você vai pedir a gratuidade. Tá? Você vai marcar lá que é para comprovar a situação de interesse pessoal. Tá bom? Você não vai pagar nada nas certidões. Ah, Gerson, mas de graça pode demorar mais. Pô, tira antes. Só lembre que tem que ser depois da convocação, tá? Depois da convocação. Para ela não ficar velha e depois ela não servir. Aí você vai ter que tirar de novo. Tá? Mas você consegue tirar todas as certidões de graça. Tá bom? Pro meu concurso, cara, tive que tirar um monte de certidão. Tive que ir lá no centro da cidade, enfim. Faz parte, né, galera? Vale a pena no final, né? Mas conseguimos aí obter a isenção do pagamento dessas certidões, porque eram para esclarecimento de situação de interesse pessoal. Inclusive, teve uma decisão recente agora, não sei se foi do Supremo ou do CNJ, obrigando o Rio de Janeiro ao TJ, Tribunal de Justiça do Rio, que é o campeão de cobrança de custas no Brasil, são as custas mais caras, tá? A emitir gratuitamente a certidão de distribuição, tá bom? Porque, como regra, são para comprovação de situação de interesse particular. Mas se não for para comprovação de interesse particular, por exemplo, você está tirando a certidão de uma empresa para fazer o levantamento da saúde financeira dela. Não é para provar a situação de interesse pessoal. Fazer um levantamento para fazer um negócio. Aí, nesse caso, você vai ter que pagar as certidões. Show de bola? Galera, e se não fornecerem as certidões, cabe habeas data? Normalmente, quando a gente quer uma certidão, a gente quer uma informação junto. Só que cabe habeas data? Não, pessoal, não cabe habeas data. Por quê? Porque certidão não vem só informação. Certidão é uma informação num documento que tenha fé pública. Então, quando eu peço uma certidão, eu não quero só informação. Informação dá de boca. Informação você fala, escreve no papel de pão, entendeu? Direito de certidão vai além do direito de informação. E aí, galera, você rabisca aí, quando eu falar dos remédios constitucionais, isso tudo vai ficar claro para vocês, tá? Mas aí você já vai macetando a tua Constituição. Você já coloca aí mandado de segurança, beleza? Então coloca aí mandado de segurança para macetar a tua Constituição. Depois, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Isso aqui a gente chama de direito de ação. Esse nome aqui tu não precisa nem anotar, tá? Ou, em provas mais avançadas, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Esses nomes não aparecem para tua banca, tá bom? A tua banca quer copiar e colar e pronto, tá? Então, direito de petição é mais usado no direito administrativo, direito de ação é usado perante o poder judiciário. E, por fim, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Galera, isso aqui dá pano para manga. Poderia gastar uma aula inteira falando desses 3 assuntos aqui. Só que a tua banca não cobra. E a nossa aula é direcionada. Tu não tem noção da quantidade de informação que eu poderia tratar só disso aqui com vocês. Galera, isso aqui é um assunto que é extremamente profundo, tá? Principalmente essa questão aqui do direito adquirido e da coisa julgada também. A gente pode debater coisa julgada inconstitucional, ação rescisória, enfim, muitos assuntos, tá? Mas para tua prova faz diferença, tá bom? Só quero que você saiba que isso aqui, esse direito aqui está relacionado ao direito à segurança. Direito à segurança. No caso, é segurança jurídica. Não vou aprofundar, porque o teu examinador não vai aprofundar. Logo, se ele não vai aprofundar, para que eu vou aprofundar, né? Vamos estudar o suficiente para passar. Esse que é o objetivo. E matérias mais importantes, tudo, tu tem que ler tudo. Claro que tu vai dar mais ênfase para aquilo que eu marquei, tá bom? Todas as marcações, todas as anotações. Quando você fizer exercício, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui, você vai encontrar nos exercícios e você vai falar, caramba, bem que o professor falou. Outra coisa é releia depois só as marcações para ficar bem fixado, tá? E as anotações. E fazer questões da banca, galera. Por exemplo, você estudou hoje, assistiu minha aula, assistir a aula não é estudar, assistiu minha aula e você vai fazer questões. Fez questões. Assistiu o vídeo de correção. Daqui a uma semana e pouca, você vai fazer essas questões de novo. Só que ao invés de primeiro ler e depois fazer a questão, você vai primeiro fazer a questão e depois ler. Por quê? Primeiro, você vai forçar a sua memória. Isso vai te ajudar a fixar. Segundo, depois que você fizer a questão, ou melhor dizendo, quando você fizer a questão e depois reler, essa tua releitura do artigo 5º vai ser direcionada. Tu já vai começar a observar ali o que o examinador gosta de jogar casca de banana. Então tu vai ler com mais atenção. Vai ser uma leitura mais qualificada.
tá? Então, daqui a uma semana, você vai refazer os exercícios, refez os exercícios, corre para a lei e releia o artigo 5º. Show de bola? Pessoal, não há felicidade delivery. Você precisa ir buscá-la dentro de si mesmo e nas escolhas que faz. William Douglas, se você tem depositado a tua esperança num cargo público, eu digo que você está equivocado. Logo depois que você adquirir o cargo, você vai querer outra coisa. O ser humano é assim, tá? Mas, se o teu objetivo imediato é o cargo público e você alcançá-lo, você vai ficar muito feliz no momento que você conquistá-lo. Só que essa conquista exige renúncia. Você vai ter que se sacrificar até o dia da prova. Não deixe de se sacrificar. Não existe essa alegria de passar delivery. Você liga e entrega na sua casa, tá? Você vai ter que buscar a sua vaga e se você se esforçar, você vai conseguir. Um forte abraço para todos. Nos encontramos na próxima